Então, o destaque não pode ser outro a não ser as eleições municipais de ontem, né, em segundo turno em todo o Brasil, ou pelo menos em 51 dos municípios com mais de 200 mil habitantes, onde houve segundo turno, e uma eleição que confirma, na verdade, de modo geral, o que já se verificou no primeiro turno, que é de uma vitória ampla do setor mais conservador da política brasileira. A direita e a centro-direita venceram amplamente também ontem. E é bom a gente destacar, aliás, não só é bom a gente destacar, como a classe política, de uma maneira geral, refletir sobre isso e, sobretudo, aquelas pessoas que se comportam como se o seu pensamento lacrador de esquerda fosse o pensamento majoritário da população brasileira, né? O que se verificou é que os brasileiros, sobretudo em termos de costumes, né, em pautas de costume, etc., e também, é claro, na questão política, amplamente conservador, como ficou demonstrado nos votos, né? Bom, o fato é que ontem a gente viu a principal disputa de São Paulo, é, que foi em São Paulo, né? Uma vitória muito mais ampla do que se esperava do prefeito Ricardo Nunes, que foi reeleito, né, com quase 20 pontos de distância, de diferença do seu adversário, num desempenho que surpreendeu, inclusive, os institutos de pesquisa. Todos acertaram no sentido de que era ampla a vantagem de Ricardo Nunes sobre Boulos. O Datafolha foi o que mais se aproximou, prevendo ali se aproximou não, que apresentou digamos assim, a diferença mais ampla, né, de 14 pontos entre Boulos e Ricardo Nunes, mas a diferença foi bem maior do que isso. O Paraná Pesquisa previa uma diferença à volta de 11, 12 pontos. Os institutos que são tradicionalmente mais simpáticos ao PT, tipo Quest, apresentou uma distância ainda menor do que isso, etc. Mas o fato é que, contados os votos, e isso é o que interessa, enfim, uma vantagem extraordinária do prefeito de São Paulo, né? A gente viu também que o Partido dos Trabalhadores elegeu um único prefeito de capital, o que foi Evandro Leitão, lá em Fortaleza, mas é preciso levar em conta que Evandro Leitão, a vida inteira, foi político do PDT e não do Partido dos Trabalhadores. Ele entra no PT como enfim, como produto de um entendimento, de uma aliança para tentar salvar o PT local de um vexame. Esse desempenho do Partido dos Trabalhadores em Fortaleza foi muito significativo para o partido de uma maneira geral, porque e até pela vitória apertada, né? Foi do tipo de disputa de, como é que se diz, de roer unhas, né? Para quem acompanhava. E ele, Evandro Leitão, ganhou legitimamente com 0,7 ponto percentual de diferença, quer dizer, uma unha negra ali que o separou do seu principal adversário. De uma maneira geral, o que a gente viu foi a confirmação dos favoritos apontados nas pesquisas, com a única exceção de Davi Almeida, candidato do Avante à reeleição em Manaus. Todos os institutos de pesquisa davam enfim, uma disputa muito apertada ali, muito semelhante a essa, por exemplo, que se verificou em Fortaleza. Todos os institutos davam isso, davam ali, talvez a maior parte das pesquisas, de 5 pesquisas, 3 davam o Davi Almeida na frente e outras 2 davam o adversário na frente, mas assim, a distância entre eles era de 1 ponto, meio ponto, era uma diferença muito, muito próxima. E o que se verificou quando foram contados os votos foi uma ampla vitória superior a 100 mil votos de diferença, o que é muito numa cidade como Manaus, né, que é uma bela cidade, uma grande cidade, mas não é nenhuma, né, megalópole. E Davi Almeida foi reeleito com 54% dos votos, o que foi um desempenho mesmo muito significativo. E foi, segundo Murilo Hidalgo, ontem, quando a gente acompanhava ao vivo, enfim, acompanhava a apuração dos votos, ele estava no estúdio, e o Murilo Hidalgo falando sobre isso, sobre como ele e os institutos
institutos de pesquisa foram surpreendidos com o desempenho do prefeito de Manaus. Ele teve, como eu disse, 54,5% dos votos e o adversário, capitão Alberto Neto, do PL, teve 45,2%. Bom, quando a gente observa aí o desempenho dos partidos de uma maneira geral, é impressionante, né? Como a gente percebe mesmo que os partidos conservadores se mantiveram, ali de centro-direita, de direita, se mantiveram à frente dos demais, né? O partido que mais elegeu prefeitos foi o Partido Social Democrata, o PSD de Gilberto Kassab, 891 prefeitos, mas não foi o mais votado foi o PL do Bolsonaro. Em segundo lugar, em número, mas o que importa é o número de prefeitos eleitos, então o MDB foi o segundo que mais elegeu prefeitos, 864, o Partido Progressistas elegeu 752, o partido de Arthur Lira e também comandado pelo senador Ciro Nogueira, lá do Piauí, 752 prefeitos, União Brasil 591, só então, em quinto lugar, é que vem o PL de Bolsonaro, que elegeu 517, mesmo assim mais do dobro dos prefeitos eleitos pelo Partido dos Trabalhadores. O Republicanos elegeu 440, o Partido Socialista Brasileiro foi o de melhor desempenho no campo de esquerda, que elegeu 312, e o PSDB elegeu mais do que o PT, elegeu 276. Então a gente está falando que num desempenho em que o PT ficou em nono lugar entre os partidos mais votados, né, nas eleições municipais deste ano. E é um desempenho sofrível, até, né, enfim, vexatório, para um partido que é o partido do presidente da República, um partido fundado pelo presidente Lula, e é um partido beneficiado por ele o tempo todo, né? O presidente Lula não é exatamente conhecido pelo pudor no uso da caneta para beneficiar os seus aliados. E aí a gente vê o desempenho do Partido dos Trabalhadores e começa, e é inevitável, né, imaginar o que é que vai acontecer em 2026. Evidentemente que isso não significa que em 2026 haverá um desempenho semelhante do PT com relação aos demais partidos, porque afinal de contas, quando se trata de eleição presidencial, o papo é outro, conta muito mais, digamos assim, a liderança, o brilho do candidato em si, né? Mas, ou se isso for produto de uma aliança, como aconteceu em São Paulo, né? Quando for uma aliança conservadora mais ampla, isso talvez marque de alguma maneira. Mas o fato é que o município é o começo de tudo, é a base de tudo, né? E partido que teve um desempenho pífio nas eleições municipais sempre se dão muito mal nas eleições seguintes, né? Nas eleições para deputado estadual e, sobretudo, para o Congresso Nacional. Eleições para deputado federal, para senador. É prenúncio de que o predomínio das forças conservadoras de centro-direita no Congresso Nacional em 2026 será ainda maior do que dispõe hoje. Hoje, como a gente sabe, o PT e os seus puxadinhos ligados ao presidente Lula têm cerca de 100 de votos no máximo, em 513. É muito provável, a julgar pelo desempenho eleitoral nas eleições municipais deste ano, que essa diferença se amplie. Eu estava vendo aqui os números do PT, por exemplo, que é o principal partido de esquerda, né, o principal partido do governo nas eleições, é um negócio constrangedor. Para se ter uma ideia, em 6 estados brasileiros, o PT não elegeu nenhum prefeito, zero. Nenhum prefeito. Amapá, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, Espírito Santo, Rondônia e Roraima. Nesses estados, o PT não elegeu ninguém. Em 3 estados, elegeu apenas um prefeito. Em Alagoas, Acre e na Paraíba. Um prefeito só. No Amazonas, no Maranhão, de Flávio Dino, e no Pará, que também é governado por um aliado do presidente Lula, o PT elegeu 2 prefeitos em cada um desses estados. Em Goiás, Paraná, Rio de Janeiro e Tocantins, em cada um desses estados elegeu o PT apenas 3 prefeitos, né? E esses números são ainda mais constrangedores,
para o PT quando a gente observa, por exemplo, em São Paulo. Em São Paulo, o PT elegeu 4 prefeitos, 4 em 645. Em Minas Gerais foi um desempenho bem melhor, elegeu 34, mas lá são 853 prefeitos, é impressionante. Na Bahia, onde o PT governa há 16 anos e onde implantou a única lei que lá hoje é respeitada, que é a lei da selva, o PT elegeu 49 prefeitos em 417 municípios. Se a gente for observar por região, é uma coisa assim triste. Aqui no Centro-Oeste, por exemplo, o PT elegeu 3 prefeitos, são exatamente aqueles 3 eleitos lá em Goiás, né? E estamos falando de 606 municípios. Na região Norte foram 5 prefeitos em 348. Na região Nordeste, que sempre deu boas notícias eleitorais ao presidente Lula, o PT elegeu menos de 10% das prefeituras que têm novos prefeitos ou cujos prefeitos foram reeleitos. Foram 170 prefeitos eleitos em toda a região Nordeste, que tem 1.773 municípios. Portanto, estamos falando de menos de 10% numa região onde o PT elegeu apenas um prefeito. O único prefeito de capital foi exatamente no Nordeste, como eu já falei aqui, no Ceará. Na região Sul, foram 31 prefeitos em 1.191 municípios. É um constrangimento isso, né? Para você ter uma ideia, no Sul, no Paraná, vamos ficar lá no Paraná, que é o partido, que é o estado da presidente nacional do partido, né? Devia ser destituída. Eu nunca vi isso. No Paraná foram eleitos 3 prefeitos em 399 municípios. No Sudeste, enfim, foi na mesma toada, né? 41 prefeitos em 1.668 municípios. Esse é o resumo em números da eleição concluída, na verdade, né, neste domingo no segundo turno.